A história do Brasil passa pela história da escravidão. Cerca de 12 milhões de africanos foram arrancados de suas terras e trazidos como escravos para trabalhar no Brasil. Neste período, o mais triste de nossa história, em um grito de liberdade, os escravos fogem dos engenhos e se refugiam em acampamentos na mata, chamados quilombos. Palmares foi o maior quilombo da história da colonização brasileira e também de toda a América Latina. Sua origem remonta a 1580 e existiu por mais de um século. Neste episódio, vamos conhecer um pouco da história deste símbolo de luta e resistência à escravidão. O Quilombo dos Palmares surgiu no território da capitania de Pernambuco, mais precisamente na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Palmares era o refúgio dos escravos fugitivos dos engenhos das capitanias de Pernambuco e da Bahia. No princípio, não era muito povoado, porém, por volta de 1630, com o início das invasões holandesas em Pernambuco, a vigilância nos engenhos fica reduzida e centenas de escravos conseguem fugir para Palmares. Palmares chegou a ter 20 mil habitantes. Além de escravos fugidos, também viviam no quilombo brancos pobres e indígenas. Todos viviam livres, de acordo com sua cultura, produzindo tudo que precisavam para sobreviver. E também comercializavam artesanato com as comunidades vizinhas. Foi neste quilombo que existiu a harmonia social pela primeira vez na história do Brasil. O quilombo era formado por um conjunto de aldeias chamadas mocambos, que eram organizadas de acordo com a nacionalidade dos ex-escravos. Sua organização era semelhante ao que tinham na África. O poder em Palmares era exercido pelo rei do Mocambo do Macaco, Ganga Zumba, filho de uma princesa do Congo. O crescimento de Palmares e a atração que exercia sobre os escravos da região incomodavam a elite colonial, que tinha como prioridade destruí-lo. Os ataques ao Quilombo de Palmares começaram em 1654 e foi uma das mais violentas repressões da história brasileira. Em 1678, o líder Ganga Zumba negociou um acordo de paz com os portugueses. Os termos foram os seguintes: nascidos no Quilombo seriam declarados livres. Escravos fugidos seriam entregues a seus antigos donos. Portugal garantiria a posse da terra do Quilombo a seus moradores. A sociedade quilombola ficou dividida por causa deste acordo de paz, sendo que Ganga Zumba acabou assassinado. Seu sobrinho Zumbi, líder de um dos mocambos, assumiu a liderança, declarando guerra contra Portugal. Em 1692, depois de forte resistência de Zumbi, os senhores de engenho contratam os serviços do bandeirante Domingos Jorge Velho, experiente na guerra de extermínio contra os indígenas. Em 1694, depois de ataques frustrados, o bandeirante volta à Serra da Barriga, com um enorme grupo de combatentes e vários canhões. Após a intensa batalha, o Mocambo do Macaco é totalmente destruído, as casas incendiadas e os guerreiros negros degolados. Ferido, Zumbi consegue fugir, porém é traído por um antigo companheiro e entregue às tropas do bandeirante. Em 20 de novembro de 1695, aos 40 anos de idade, Zumbi teve sua cabeça decepada
e transportada para Recife, onde foi exibida em praça pública. Zumbi é considerado um dos grandes líderes de nossa história, símbolo da resistência e luta contra a escravidão. Lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. Em novembro de 2011, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff a Lei 12.519, que institui o dia 20 de novembro como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.